Filho Jesus Cristo, o Redentor, nosso Salvador, e de Deus Espírito Santo, que nos dá fé, que nos ilumina, consola, santifica e edifica nesta mesma fé o santificador. Amém. Jesus sempre está conosco. Esse é o tema da nossa mensagem, baseada em João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Pode ser mais. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, no domingo próximo passado, domingo da Páscoa, nós falamos sobre o que aconteceu naquele dia pela parte da manhã, a ressurreição de Jesus, a ida das mulheres ao túmulo, a pedra aberta, os soldados fugindo apavorados, Pedro e João, depois do anúncio das mulheres, indo ver o túmulo aberto, constatando que ele não estava mais lá. E agora, o texto de hoje fala sobre o que acontece ao cair da tarde, naquela noite. As portas estavam trancadas e os discípulos estavam com medo dos judeus. É o que diz o texto. Mas, e tudo aquilo que aconteceu de manhã, as mulheres que viram tudo aberto, os anjos que anunciaram às mulheres que ele não estava ali, que ele ressuscitou como havia prometido, que elas deveriam ir, que eles deveriam todos ir para a Galileia, onde Jesus estava esperando eles. A corrida de Pedro e João, que viram também os lençóis e nada de Jesus. Maria Madalena, que falou com Jesus achando que era o jardineiro. Mas o dia se passou e a circunstância que envolvia a cidade de Jerusalém era de medo, era de perseguição. E se nós pensarmos bem, e se cada um de nós nos colocarmos no lugar daqueles discípulos, também perguntaríamos: mas e fazer o que agora? Será que é verdade? Uma verdade é concreta e sabemos: os judeus, o Sinédrio, está aí procurando os discípulos, os seguidores dele, para matá-los também. E os soldados, que eram romanos, que representavam Roma, o que tem dito ao governador? Será que o governo romano também não está nos procurando? O que se passava na cabeça dos discípulos? Cada um pode ter a sua opinião. Entretanto, uma coisa é certa: estavam com medo dos judeus. Outra coisa é certa: eles não se dispersaram. Eles estavam ali reunidos naquela casa, onde eles se reuniam com o Senhor para o seu culto. Pois ali eles ouviam Jesus, ali eles aprendiam de Jesus, e ali eles oravam ao Pai, mesmo em situações difíceis como esta, em que o cheiro da morte, do medo, ainda era bem mais forte do que a esperança que trazia o anúncio da ressurreição. Para eles, o eu preciso ver para crer estava bem mais forte do que ele ressuscitou, sim. Queridos irmãos e irmãs, falar em morte, em perigo de se perder a vida, causa muito medo. Nós estamos cercados pela morte o tempo todo, existem notícias de morte no ar o tempo todo. E as pessoas anunciam a morte, a televisão anuncia a morte. Vejam, por exemplo, agora, essa semana, a televisão, principalmente a Rede Globo, passou o tempo todo martelando e vai continuar falando da morte daquele dançarino que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E também não era nenhum inocente. Segundo o depoimento dos amigos, era uma pessoa muito boa,
e tudo mais, mas ele afrontava tanto a polícia como os traficantes. Ele sempre dizia: eu trabalho na Globo, qualquer um que se meter comigo ou com meus amigos, eu trago a reportagem aqui. Vai ser difícil saber quem matou, mas aí interessa. Aí do interesse da Globo, da notícia, da mídia, ela vai ficar martelando o tempo todo até se descobrir quem matou o rapaz. A morte sempre nos incomoda, a perseguição, a discriminação sempre nos incomoda. Mas quando a perseguição é sobre os cristãos, por razões de fé, não há essa divulgação. Os discípulos estavam ali com medo, porque eles confessavam Jesus como seu Senhor e Salvador e se sentiam perseguidos, oprimidos, caçados. Quantos e quantos cristãos, dezenas, centenas, milhares de cristãos são mortos todos os anos por confessarem a sua fé. Quase nada disso sai na mídia. Pessoas que são mortas até dentro da igreja. Não podemos dizer que nunca sai, porque o ano passado, exatamente no dia 13 de maio de 2013, a covardia foi tanta que saiu. Saiu uma reportagem um dia só, mas saiu na Nigéria, onde uma aldeia toda foi morta com facão, onde pessoas do Islã entraram, cercaram a aldeia e mataram com facão, cortando o pescoço das pessoas, decepando as crianças, mulheres, homens, todos, metendo fogo nas casas e na igreja, simplesmente pelo fato de serem cristãos. A barbaridade foi tanta que essa notícia apareceu, pelo menos uma vez. Isso acontece todo dia. São mais de 50 os países que são anticristãos, a maioria do Islã, mas também países comunistas, por exemplo, a Coreia do Norte. Hoje ela tem mais de 200 mil prisioneiros, que eles chamam de prisioneiros religiosos, ou seja, pessoas que confessam a sua fé em Cristo. Por isso estão presos, passando fome e sede, por causa da fé cristã. Essa semana foi postado na internet, eu até compartilhei no Face, alguns cristãos que foram fuzilados em praça pública na Síria, porque não negaram a sua fé. Disseram: nós seguimos a Cristo. Foram fuzilados na frente de todo mundo. O que causa o nosso medo? Nós, aqui do Brasil, aqui em Itaguaí, corremos o risco de levarmos um tiro na cabeça, de sermos aprisionados pelo fato de dizermos: eu sou cristão. Mas o que nos causa inquietação, medo? O que nos tira a paz? Para que nós trancamos as portas? Os discípulos estavam ali com as portas trancadas por confessarem sua fé em Cristo. E nós trancamos as nossas portas por causa de quê? O que nos inquieta? Qual é o nosso medo? Doenças, enfermidades, problemas financeiros, desemprego, problemas de relacionamento familiar, solidão, estresse, depressão. Por que nós às vezes nos trancamos a porta do nosso coração? O que nos causa medo, angústia? Ou talvez seja a vergonha de testemunhar, a timidez. Talvez seja por razões de fé, zombarias. Zombarias acontecem. Quantas vezes vocês já ouviram falar
quando disseram: eu sou da igreja evangélica luterana. Ah, mas aquela é uma igreja pequena, aquela é uma igreja fria. Gostam de dizer isso, porque hoje em dia a moda são igrejas quentes, onde as pessoas gritam, pulam, falam línguas. A moda são igrejas que anunciam em carros de som, em grandes faixas, campanhas de libertação, curas, milagres, prosperidade, sucesso, grandes supermercados religiosos onde se oferece o que o povo quer para o consumo imediatista aqui e agora. Entretanto, é preciso sempre lembrar que a igreja de Cristo nunca foi moda. Era um grupo de 12 discípulos. A igreja era mais ou menos composta de 120 pessoas. A igreja da moda era dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. A igreja da lei. A igreja de Cristo não era a igreja da moda. Ah, mas pastor, mas tinha lá na hora da multiplicação dos pães e dos peixes, tinha mais de 10 mil pessoas. Jesus disse: vocês me procuram porque eu multipliquei os pães e os peixes, mas agora eu vou subir para Jerusalém para morrer. Subiu todo mundo. Ficaram os 12. E quando Jesus disse: vocês não vão, eles disseram: nós vamos ficar contigo porque tu tens as palavras da vida. A igreja de Jesus, que não é, e nunca foi e nunca será a igreja da moda, porque sempre será perseguida pelo diabo, pelo mundo. Ela é uma igreja que tem as palavras da vida. É uma igreja que não está preocupada em ser uma igreja supermercado que atende a demanda do povo, mas está preocupada em obedecer a voz do firme fundamento que é Cristo, do cabeça que é Cristo. Por isso, seguimos nos mesmos princípios estabelecidos pela reforma. Somente a Escritura é a palavra de Deus. Ah, pastor, mas hoje está cheio de igreja que tem tanta visão profética, tanta revelação. Muitas vezes fala exatamente o contrário do que está na Bíblia e isso não vem de Deus. Ah, pastor, somente pela fé. Nós também confessamos isso. Mas e quantos acham que ao lado da fé tem que, só em Jesus Cristo, tem que também de vez em quando oferecer um sacrifíciozinho numa encruzilhada, se ajoelhar diante de uma imagem, na hora da oração beber um copo d'água, senão não dá certo, comprar um lenço ungido, um pouquinho de terra da Terra Santa, ou azeite lá do Monte das Oliveiras, e assim colocam muletas em Cristo, e Cristo não precisa de muletas, porque esses amuletos desviam o foco da fé da cruz de Cristo, do altar do Senhor. E muitas igrejas nem altar tem mais. Ah, pastor, isso é só um simbolismo, isso nunca foi tirado da igreja. É isso que precisa ser dito, porque o altar representa a presença de Deus. Havia uma cortina que separava. No momento de estar consumado, a cortina se rompe para que nós possamos ter acesso a Deus. Hoje, ao invés do altar e da cruz, que mostra o nosso comprometimento com a morte e com a ressurreição de Jesus, tem o grande missionário, o grande apóstolo, o grande missionário, a visão profética, e não se vê mais Cristo. Somente pela graça sois salvos. Ah, pastor, nós cremos que é só pela graça, mas não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode se vestir assim, não pode escutar esse tipo de música. Ou é pela graça, ou é por méritos. A grande maioria das igrejas se desvia do firme fundamento dos apóstolos. Por isso eu gosto de sempre lembrar que Lutero disse, diante dos emissários do Papa e diante do imperador, quando foi intimado a queimar seus livros, e ele diz o seguinte, na Assembleia de Worms:
visto que vossa sereníssima majestade, vossas senhorias, exige uma resposta simples, quero dá-la sem ressalvas, do seguinte modo: a não ser que eu seja convencido por testemunho das Escrituras Sagradas, ou por argumento evidente da razão, eu sou vencido pelas Escrituras, por mim apresentadas, e a minha consciência, porque ela está presa na palavra de Deus. Não posso nem quero retratar-me de nada, porque agir contra a consciência e contra Deus não é prudente nem íntegro. Aqui estou, só posso dessa forma, que Deus me ajude. Essa é a nossa condição. Essa deve ser a nossa firmeza de fé. Quando alguém diz, mas a igreja é fria, confundem seriedade, reverência, respeito com frieza. Ou como disse o apóstolo Paulo, na igreja tudo seja feito com ordem e decência. Sabe, tinha muito culto alternativo na época do Antigo Testamento, lá para o bezerro de ouro, para Baal, onde as pessoas se gritavam, claro, até se chicoteavam, né? A gente lembra do episódio de Elias e dos 450 profetas, mas eram cultos alternativos. Pastor, mas Miriam dançou, não no espaço do templo, no deserto. Pastor, mas Davi dançou, não no espaço do templo, na casa do Senhor, na subida da Jerusalém. As pessoas confundem uma igreja quente. Quente me lembra fogo, me lembra outra coisa. Com respeito, com reverência, com ordem e decência, com aquilo que disse o salmista: eu guardo os meus pés com teu erro em casa do Senhor. Sim, nós sofremos insultos, sofremos zombaria, sofremos uma perseguição velada, mas volto a dizer, nós não somos a igreja da morte, nós somos a igreja de Cristo. Prega compromisso. A igreja de Cristo tem a certeza que Jesus deu quando os discípulos trancados em meio àquele medo, de repente notam que Jesus está em eles. Jesus atravessou a parede e disse: paz seja com vocês. Vocês estão com medo, eu estou aqui. Não há mais motivo para ter medo. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, vocês estão perdoados, agora anunciai esse perdão. Aqueles para quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Essa é a tarefa da igreja. Anunciar que Cristo está presente com a sua paz, com o seu perdão. Anunciar o perdão dos pecados. E não ser um mercado cheio de prateleiras de consumo para o aqui e agora. É anunciar o perdão. Porque com o perdão eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com a minha consciência, e eu tenho a paz com o meu próximo. Sim, lá estava a igreja reunida, recebendo a paz e o perdão. Puxa, Tomé não estava com eles. E é por causa daquela sua ausência naquele culto que ele recebe a alcunha de discípulo incrédulo. Mas será que é justo? Por faltar um culto. E os outros? No momento da prisão em que todo mundo fugiu, Pedro negou Jesus 3 vezes. Teve um que saiu correndo quando seguraram o manto dele, ele saiu desnudo, ou seja, só com as roupas de baixo. E todos fugiram. E você? E eu? Quantas vezes nós temos momentos de flutuação na fé? Nós nos trancamos dentro de nós mesmos, achamos que estamos sozinhos, nos sentimos com medo, a angústia toma conta de nós, às vezes até dizemos: a vida não tem sentido nenhum, não sei o que eu vou fazer, estou depressivo, estou cansado,
E esquecemos que Jesus está ali do nosso lado. Ele nunca nos deixa sozinhos. O problema é que às vezes olhamos muito para o nosso próprio umbigo e esquecemos de olhar para Ele. Olhamos muito para o espelho para ver o que nós fazemos, os nossos erros. Esquecemos de olhar que Ele sempre está presente ao nosso lado, mesmo quando nós o negamos. Lembra dos 3 primeiros mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Quantas vezes trocamos Deus por algo diferente? O segundo mandamento, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Quantas vezes aplaudimos, vibramos, gritamos glória, aleluia, para lenços ungidos, terra santa, imagens e outras coisas onde Deus não está presente. Terceiro mandamento, santificar o dia do descanso, o dia do Senhor, estar aqui na igreja, no seu culto, nos estudos. Quantas vezes preferimos ficar dormindo, ir no shopping, para a praia, ficar no Face, ao invés de cumprirmos o terceiro mandamento? Sim, quantas vezes nós somos aqueles discípulos? Quanta paciência e quanta misericórdia Jesus teve com eles. Semana seguinte estava lá de novo. Quando eles estavam trancados de novo, ele aparece de novo e diz: ô Tomé, vem cá, põe o dedo aqui, sente o buraco que os pregos fizeram, põe o dedo aqui, sente o buraco que a lança fez. Eu mesmo. E então Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Uma confissão de fé que todos nós precisaremos fazer todo dia, diante de tantos e tantos milagres que Ele faz diariamente conosco, nos dando vida, saúde, marido, esposa, tempo bom, paz. Nós não corremos o risco de entrar alguém aqui com um facão cortando o nosso pescoço, como na Nigéria. Nós não corremos o risco de sermos presos, como na Coreia do Norte, por causa da fé. Temos toda a liberdade e aproveitamos. Ou muitas vezes negligenciamos isso. Quanta misericórdia, quanta bondade, quanta longanimidade. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Salvador. Este é o verdadeiro Deus. E é por isso que Ele é o único que pode dizer: eu vos dou a minha paz. É uma paz diferente do mundo dá. Porque é uma paz que diz que eu estou sempre presente com vocês. Eu vos dou perdão de todos os vossos pecados. E agora, como meus filhos, como membros da minha igreja, eu quero que vocês anunciem esse perdão aos outros. Estamos nós repassando o perdão de Jesus a todos os nossos amigos, colegas, conhecidos, que quando ouvem o anúncio do Evangelho, se mostram arrependidos, com o coração contrito. Essa é a nossa tarefa. É isso que nos faz ser igreja, não apenas aqui no templo, mas também lá fora, no dia a dia. Queridos irmãos, ter a paz de Deus não significa que nós não vamos mais enfrentar dificuldades, doenças, decepções, desemprego ou zombarias. Pelo contrário, Satanás não descansa, está sempre atacando sua igreja. Essa história que ouvimos aí fora das igrejas quentes, só vitória, só bênção, só unção, não é assim. No texto de hoje, Pedro disse: por muitas tribulações, por muitas angústias, vocês têm passado, mas permanecem firmes. A igreja de Cristo sempre vai passar por dificuldades. O céu é depois. Na glória eterna, lá não haverá mais choro, nem dor, nem morte, nem perseguição. Queridos irmãos e irmãs, quando o mundo nos intima, nos atemoriza, Ele está conosco. No seu consolo, no seu perdão,
com a certeza da salvação. Não percamos nossa identidade cristã por causa das modas que existem por aí. O apóstolo Paulo disse: não nos conformeis com o presente século. Nosso compromisso, a nossa identidade cristã é com Cristo. Não é com essa infinidade de supermercados religiosos, com igrejas da moda que existe por aí. Queridos irmãos e irmãs, permaneçamos anunciando o Evangelho de Deus, firmados na doutrina, sendo uma igreja que reverencie, que respeite e que honre o Senhor, o Salvador, que sempre está presente, nunca nos abandona, que nos dá a paz e o perdão de todos os pecados. Isto é ser igreja cristã. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde nossos corações e mentes até o dia que Ele nos chamar para a glória eterna. Amém.